Saudações, gente bonita. Enquanto as coisas estão acontecendo no Oriente Médio e nos Estados Unidos, elas não deixaram de acontecer na Ucrânia. Muito pelo contrário, está tendo muita ação lá. Então o que nós vamos fazer? Nós fizemos esse mapinha aqui. Também que mapa, mas considerando que está feito à mão e que eu não tenho mais habilidade motora de antes, por questões outras, eu creio que ele nos serve, vai nos ajudar a entender. Nós podemos dividir o país 404 da seguinte forma. Isso aqui é a Crimeia. Isso aqui já é totalmente russo. Essa porção aqui é a Novorússia, que a gente pode dividir da seguinte forma. Essa porção da Novorússia, entre o Mar Negro e o Mar de Azov, olha lá, Crimeia, ela sempre foi russa, né? Foi uma bobagem, acho que do Brezhnev, em 1957, que resolveu passar isso aqui para a República da Ucrânia, mas na época era tudo União Soviética, ele não imaginou que fosse dar merda, né? Ou imaginou, né? Brezhnev era uma besta, não dá para saber direito. De toda forma, a Crimeia já é operacionalmente russa, 100% russa, não tem o que discutir. A Novorússia corresponde a territórios historicamente russos. Todas essas cidades aqui foram fundadas pelos russos, principalmente na época do imperador Alexandre e da imperatriz Catarina Grande, certo? Então essas cidades aqui foram todas fundadas por russos. Isso aqui é a Rússia, gente. Não dá para inventar. Isso aqui é a porção chamada de Malorrússia, certo? Isso também é Rússia, com um pouquinho, né? Isso aqui é a Rússia. Agora a Ucrânia mesmo é isso aqui, ó. São os oblastes perto da Polônia, mais a oeste. Isso aqui é a Rússia subcarpátia. Isso aqui é a Transnistria. Isso aqui é a Gagaúzia e isso aqui é a Bessarábia. Então vamos tentar explicar, a partir disso, desse entendimento de como funciona o território do país 404, como as coisas estão. Do ponto de vista situacional, vamos colocar assim, Crimeia, 100% integrado ao território russo, e essa porção aqui da Novorússia já está libertada pelas forças russas. A Transnistria, na prática, é um país independente. A Gagaúzia está sob ocupação moldava e a Bessarábia ainda está sob ocupação romena. A porção norte a Bessarábia está sob ocupação do país 404. A Novorússia também está sob ocupação do país 404. Em relação à Malorrússia, eu creio que originalmente o objetivo da federação era deixar ela como parte da Ucrânia, mas agora é muito provável que os planos tenham mudado, pelo menos para a porção da margem esquerda do Dnieper, né? Incluindo a cidade de Kiev. Então, a Crimeia, a Novorússia inteira, a Bessarábia, a Transnistria e pelo menos a Malorrússia Oriental, isso aqui eu diria que tudo vai fazer parte da federação. A dúvida se restringe a Malorrússia Central e Malorrússia Ocidental e a Rússia Subcarpátia. Originalmente eu não acreditava que a federação fosse libertar e incorporar essas áreas, agora eu acredito, porque as coisas mudaram, né? O próprio presidente Vladimir, naquela conferência na Turquia, tornada fracassada por iniciativa de Boris Johnson, disse: quanto mais tarde o país 404 se rendesse, maiores seriam os custos dessa rendição. Então, inclusive porque a Ucrânia nesse momento está atacando por exemplo, cidades russas, tentando atingir refinarias, pistas de bolsa, esse tipo de coisa, né, ligado a atentados que a gente sabe que tem uma natureza meio de terror, então é muito pouco provável que a Rússia recue dessas fronteiras. Pelo contrário, a tendência é que ela avance. Inclusive, o próprio presidente Vladimir já deixou claro que hoje, na circunstância atual, a única coisa que ele aceita é a rendição completa e incondicional, nada menos que isso. Então não tem negociação mais. Vai ser resolvido do jeito que os ucranianos parecem querer que resolva, né? Então, na força, eles não têm como ganhar. E a OTAN, gente, bom, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A questão toda é se ainda vai restar a Ucrânia. Olha, por uma questão de bom senso, eu diria que seria interessante que sim.
porque essa região é muito russófoba e tem aquele povo que um dos objetivos era desnazificar. Então a pergunta é, para onde vão esses nazis? Muitos foram para a Europa e muitos vão para a Europa. Mas é interessante deixar um cantinho para eles. Então, é lógico que eu não sei como funciona, não sei como a Rússia vai decidir essas coisas, mas honestamente, eu creio que seria sábio deixar isso aqui, né? Deixar isso aqui como um território livre. Para os que se identificam enquanto nazis, né? Ou ucranianos, dá mais ou menos a mesma coisa. Então, isso aqui gente, isso aqui essa área entre o Alto de Dniester, o Alto Bug do Sul e o Alto Bug não compensa, gente, de verdade. É sério, isso é um caso perdido. Deixa um país chamado Ucrânia, tipo, né? Uma nação eslava ao sul da Polônia, né? Deixa. Sinceramente, não compensa. Mas quem vai decidir é a federação. Embora eu acho que se ela decidir com sabedoria, vai ficar mais ou menos assim. E como é que estão as coisas? Nitidamente, do ponto de vista tático, a estratégia de desnazificar o território 404 está sendo, inclusive, bem executada e passou por o que eu chamaria de uma nova fase. Vamos dizer que a primeira fase foi exatamente libertar as regiões que estavam sob o controle das milícias do Donbás, Donetsk, Lugansk e a cidade de Mariupol. Essa fase foi muito difícil, porque se tratou basicamente de lutas urbanas, né? Travada principalmente pelos batalhões Arremat, em especial os tchetchenos, e esse tipo de luta urbana causa muitas baixas, não tem como ser diferente, né? Foram lutas cidade a cidade, quarteirão a quarteirão, em Mariupol, casa por casa, e na fábrica da Azovstal foi cômodo por cômodo. Então foi uma luta muito difícil, os 3 primeiros meses foram muito complexos. Depois a Rússia troca de comandante e adota uma nova estratégia. Aí foi a época de tomar essa área aqui, né? Isso aqui foi na primeira, essas aqui foi logo em seguida. Aí a estratégia foi envolvendo batalhões táticos de grupo e começou a se usar os drones kamikazes, por iniciativa do Irã. O Irã deu a ideia e começou a fornecer material. Na primeira fase, a federação lutava sozinha com o apoio tático da Bielorrússia. Nessa segunda fase, o Irã começou a agir de maneira mais efetiva, principalmente fornecendo armas, drones em especial e know-how para que a própria federação os fabricasse. Hoje a federação é o maior produtor de drones desse planeta. A base industrial russa é excepcional, né? Muito maior que da OTAN inteira. E isso evidentemente tem ajudado. Bom, agora eu diria que nós estamos numa terceira fase. Nessa terceira fase, a estratégia é clara. O que está acontecendo? A federação, de umas 3 semanas para cá, vem destruindo toda a infraestrutura energética do país. Ontem mesmo voaram alguns Kinjal, né, através dos MiG-31K e Tupolev Tu-22M, mas também muitos Tupolev Tu-95 lançando outros tipos de mísseis, principalmente RA-101. Por quê? Para destruir a infraestrutura energética, geração e distribuição de energia, principalmente termoelétrica, no caso da geração, né, distribuição no sentido amplo, e também armazenamento de gás e processamento de gás, e gasodutos. Então a federação nitidamente está destruindo a infraestrutura energética da Ucrânia. Com qual objetivo? Gente, nas 2 primeiras fases, tomar cidades. Agora, quando você destrói completamente a infraestrutura energética no país, você não quer tomar cidades. Você quer tomar o país inteiro. Porque sem energia elétrica, deixa eu explicar para vocês que acontece muito rapidamente. No caso de Kharkov, isso já está acontecendo. A vida se torna inviável em cidades grandes. Certo? Kharkov tem mais de 1 milhão de habitantes. Odessa tem mais de 1 milhão de habitantes. Kiev tinha uns 2, 3 milhões de habitantes. Lvov agora tem mais de 1 milhão de habitantes. E tem um punhado de cidades na faixa de 500 mil, próximo de 1 milhão de habitantes, como Dnepropetrovsk e tal.
Então, assim, essa cidade, viver nessa cidade sem energia se torna impossível. Porque na época soviética, a maioria das pessoas morava em edifícios, em apartamentos. E fica muito difícil levar água para o topo dos edifícios, fica difícil o elevador. Não tem, é impossível sem energia. Né? Não é que fica difícil, é impossível. E você não vive sem água. Essa é a questão. A água é necessária para purificar a água, para transportar a água, para entregar água. Então, sem energia não tem água. E rapidamente também cai a internet, a telefonia, as comunicações. Então, quando você destrói a infraestrutura energética, você está impossibilitando a vida em cidades. As pessoas fatalmente vão ter que migrar. E aí elas vão ter que escolher. Certo? É uma escolha que elas vão ter que fazer. Elas vão para a região que vão ficar com a Rússia, para as regiões que podem ficar com a Rússia, né? Nós não sabemos. Deixa eu colocar um lápis aqui. Essa região aqui será russa? Não sei. Quem vai decidir vai ser a Rússia. Certo? Então elas podem ir para essas regiões que serão russas. Se elas ficarem na dúvida, isso aqui é uma área muito, muito agrícola, muito rural, elas podem ir para cá, dá para você viver em cidades pequenas e no campo, numa situação sem energia. E aquelas que preferirem o outro lado da força, elas podem ir aqui, restar da Ucrânia, provavelmente, ou fugir para a Europa. Que eu acho que, do ponto de vista tático, é o que mais interessa para a federação. A Europa já está passando por uma situação econômica e social muito difícil, e jogar uns 5, 6 milhões de ucronazes lá não vai deixar as coisas mais fáceis, muito pelo contrário. Então, agora é para terminar. Quando você destrói, repito, a infraestrutura de transporte, mas principalmente energética no país, você não está planejando invadir a cidade A ou a cidade B. Você está planejando invadir o país inteiro. Mas quando? Tem que esperar terminar a época, a estação da lama, né? Que é a primavera. Ainda dura mais um mês, pouco menos, umas 3 semanas a um mês, né? Enquanto estiver na estação da lama, não dá. A lama na Ucrânia é dessa cor aqui, ó. Ela é muito escura, pegajosa, simplesmente não dá. Certo? O Chernobyl, que é o solo preto, quando se transforma em lama, gente, esquece. Não, tropa, carro, veículo, não passa nada, é muito difícil. Certo? A Rússia só está avançando nos locais que os ucranianos estão, e a própria OTAN, né? Estão recuando tanto, fazendo tanta bobagem que por inércia a Rússia avança, mas não é, o objetivo agora não é conquistar cidade por cidade. Destrói a infraestrutura energética e invade o país inteiro. Assim que a lama secar, terminou a estação da lama, bom, aí provavelmente a Rússia vai finalizar isso. Como a Europa vai reagir, isso nós vamos fazer um outro vídeo, porque a gente, às vezes, né, estamos tendo um problema que, às vezes, os comentários estão bloqueados, então, para evitar que isso aconteça, ou que a perda seja muito grande, nós gostamos e valorizamos muito a participação das pessoas que nos veem, a gente vai fazer vídeo mais curto, porque caso aconteça alguma coisa com eles, a perda vai ser menor, tá certo? Então é isso. Tenham uma ótima tarde, a gente volta mais tarde com mais vídeos curtos para vocês. Até a próxima.